Bom dia, bem-vindos e bem-vindas para o nosso culto desta manhã. Quero acolher cada um e cada uma de vocês nas palavras do Salmo 50, o versículo 23, onde está escrito: aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Palavras do Senhor que querem nos acolher nesta manhã, nos motivam a levar a Deus. O salmista fala, nossas ofertas de gratidão. O Salmo quer nos lembrar de que toda a nossa vida deve ser ofertada em gratidão a Deus. Não fala só das ofertas que nós colocamos diante do altar, mas fala da nossa vida, do nosso coração, do nosso louvor, ofertar nossos dons diante de Deus, honrando o seu nome e a sua presença entre nós. Que hoje o nosso louvor e a nossa oferta de gratidão sejam levados a Deus, para que Deus atenda nossas orações, para que a palavra de Deus fique em nós e permaneça conosco. Que assim seja. Amém. Quero perguntar se tem visitantes. Eu sei que tem alguns aí já, né? Quem está de visita aí, levanta a mão, faz favor, isso. Temos aí alguns visitantes em nosso meio. Eu gostaria de pedir vocês que estão de visita para ficarem de pé um pouquinho, por favor. Pode ser? Só os visitantes. Isso. A gente faz esse pedido especial a vocês, porque a gente tem um costume aqui, que agora os membros que estão aí perto de vocês vão até vocês dar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui entre nós. Sintam-se muito bem. Também hoje vocês estão ganhando uma lembrancinha aqui da nossa comunidade, né, para os visitantes. Sejam muito bem acolhidos aqui entre nós. Enquanto acolhemos os visitantes, cantamos com o Damião, Deus Trino. Aqueles que puderem, eu convido a se colocar de pé. Queremos celebrar este culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido para confessar nossos pecados em oração, e esta oração hoje eu convido para que nós a façamos cantando. A letra desta canção é uma confissão de pecados, um pedido a Deus pelo perdão de nossos pecados. Oremos cantando. Coração
Palavras do Salmo 145, no versículo 8, diz: O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. Com essas palavras, anuncio a bondade, a misericórdia e a compaixão de Deus. Recebam o perdão de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma vez amparados e acolhidos por Deus em sua infinita misericórdia, queremos também nós, como comunidade, como povo de Deus, clamar pela misericórdia de Deus às situações de dor e sofrimento no mundo ao nosso redor. Vamos pensar durante este momento nas situações de guerras, nas situações de pessoas que passam fome, nas situações de sofrimentos dentro dos lares, em tantas situações pelas quais nós, como comunidade, queremos interceder junto a Deus. Clamemos, cantando misericórdia, Senhor. A este Deus, misericordioso e compassivo, rendemos honra, glória e louvor, porque Ele está entre nós, onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ali Deus está. Cantemos glória a Deus nas alturas. Oremos. Deus misericordioso e compassivo, a Ti rendemos honra, glória e louvor, porque Tu te fazes presente entre nós e o Teu Espírito Santo habita em nosso coração. Rendemos-Te glória, Senhor, por todas as bênçãos que nos derramas, pelo perdão que nos concedes e por Tua palavra que queres hoje propagar diante de nós. Que ela esteja entre nós e que a Tua palavra encontre espaço em nossa vida, em nossa mente, em nosso falar e agir. Que a Tua palavra nos motive a ser luz neste mundo e a levar o testemunho do Teu Evangelho. Assim rogamos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A comunidade queira sentar-se, convido a cantar a canção Os Teus Servos Reunidos.
Convido para acompanharmos a leitura bíblica para este domingo, a leitura do Evangelho, conforme o Evangelho em Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 9. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Obrigado. Até aqui a palavra do Evangelho. Cantemos ontem, hoje e para sempre. Ouçamos a leitura para a nossa reflexão desta manhã, conforme a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 6. 2 Coríntios 4, 3 a 6, onde está escrito: Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Até aqui esta palavra bíblica. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nós estamos diante de Deus, na presença de Deus, nesta casa, nesta igreja, porque nós queremos ouvir a sua palavra, deixar o Evangelho, a boa notícia da salvação, tomar parte na nossa vida e conduzir o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver. A carta que Paulo escreveu aos Coríntios, nesta passagem bíblica de hoje, ela chama a atenção para o evangelho que está escondido, para aquilo que muitas vezes nós não deixamos aparecer, não colocamos para fora. Aquilo que está se perdendo porque nós ouvimos
os deuses deste mundo, diz a palavra bíblica, e esses deuses conservam a nossa mente na escuridão. Ora, de que deuses o apóstolo Paulo está falando aqui quando ele fala dos deuses deste mundo que conserva a sua mente na escuridão? Quando nós, quando nós colocamos todas as coisas do mundo em primeiro lugar, por exemplo, quando nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar, o poder em primeiro lugar, os nossos passeios, as nossas viagens em primeiro lugar, quando nós colocamos em primeiro lugar o nosso trabalho, as nossas tarefas diárias, quando nós colocamos qualquer outra coisa como mais importante do que Deus, e colocamos o nosso apego, toda a nossa força em qualquer outra coisa que não seja este Deus que nos salva e nos resgata, então a nossa mente está na escuridão. E quando nós estamos na escuridão, nós não conseguimos enxergar o que está adiante, o que pode vir, não conseguimos ver com alegria, não conseguimos ver com esperança os caminhos de Deus para nós. Paulo diz: estes deuses do mundo não nos deixam ver a luz que brilha sobre nós, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Quando nós nos afundamos nesses caminhos que nos afastam de Deus, deixamos a comunhão com a comunidade em segundo lugar, deixamos nossas orações em segundo lugar, deixamos o nosso ouvir da palavra de Deus, o nosso celebrar da fé em segundo lugar. Então, a escuridão do mundo toma conta da nossa mente, as trevas dominam a nossa vida. Nos perdemos em meio aos nossos desejos, às nossas ambições, em meio a tudo aquilo que nós achamos que é importante, e deixamos de lado aquilo que realmente importa, que é a presença de Deus na nossa vida. Porque nós, diz o apóstolo, não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus como o Senhor. E nós somos servos de vocês por causa de Jesus. Este chamado, esta lembrança que o apóstolo faz aqui, do chamado para que nós sejamos servos. Lembrar que o nosso Senhor é Cristo, que acima de Deus, acima de nós, há um Deus que cuida de nós. E por isso nós não somos soberanos, nós somos servos deste Deus. E a quem nós servimos? Uns aos outros. O apóstolo diz: nós somos servos de vocês por causa de Jesus. Nem mesmo Paulo, sendo tão conhecido e tão aclamado porque ele anuncia a palavra de Cristo, nem ele mesmo se roga o direito de ser mais do que Cristo, ou de ser mais do que a própria comunidade, ou do que seus irmãos na fé. Ele diz: nós somos servos de vocês. E este ensinamento ele traz também a nós, a cada uma e cada um de nós. Estamos aqui neste mundo para servir ao propósito de Deus, qual seja o amor de Deus por nós, a salvação em Cristo, a confiança neste Cristo, neste Deus que olha por nós e está por nós. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. Aquele Deus que nós cremos como Deus Criador, aquele Deus que nós cremos e disse que haja luz e houve luz neste mundo, é o mesmo Deus que coloca a luz de Cristo em nosso coração. Hoje, mais uma vez, nós celebramos aqui o batismo. O batismo nos lembra a presença real de Cristo em nossas vidas. O convite concreto de Deus para que nós sejamos o corpo de Cristo, sejamos um só em Cristo, façamos parte da Igreja de Cristo e nos coloquemos diante deste Cristo com esperança, com confiança, com fé,
e com real desejo de servir ao propósito de Deus. Propósito de Deus que nos chama a uma vida em amor, em comunhão, em atenção e cuidado uns para com os outros. E isso para nos trazer a luz da glória de Deus que brilha através de Cristo. Então, querida comunidade, o nosso foco na nossa vida diária é e precisa ser Jesus Cristo. Em tudo o que nós fazemos, que Cristo seja o nosso mestre, aquele que nos orienta, aquele que nos dá inspiração, aquele que nos dá a confiança, aquele no qual nós depositamos nossas angústias, nossos medos, nossas incertezas e nosso futuro, para que nele nós possamos confiar que tal qual Deus disse que da escuridão brilha a luz, também em nós a luz de Cristo possa brilhar. Que Deus seja louvado e que a nossa tarefa seja em humildade, no testemunho da fé, sendo luz neste mundo. Amém. Eu convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Queremos nos colocar em oração. Ó Deus, Pai misericordioso, Tu disseste que da escuridão brilha a luz. E em Cristo fazes com que a Tua luz brilhe também em nós. Ajuda-nos, Senhor, para que nós sejamos luz neste mundo e que a nossa esperança esteja depositada unicamente em Ti. Por Cristo nosso Salvador. Amém. A comunidade queira sentar-se. Convido para cantarmos a canção A Ti, Senhor, meu Deus, exalto. Enquanto nós cantamos, queremos deixar aqui diante do altar as nossas ofertas. A oferta do domingo de hoje é destinada aqui para os trabalhos internos da comunidade e a gente destina normalmente essas ofertas dos trabalhos internos com uma ênfase maior ao trabalho com jovens e crianças. Então nós temos aí um grupo de jovens que está, graças a esse incentivo, está se formando, está podendo participar dos eventos da igreja, e temos aí também o trabalho com as crianças, já em março agora retoma o culto infantil. Então essa oferta, quando a gente diz que ela é para os trabalhos da comunidade, nos últimos tempos, no último ano para cá, a gente tem direcionado diretamente para o trabalho com jovens e crianças. Enquanto nós fazemos a nossa oferta, expressando a nossa gratidão a Deus, compromisso de nossa fé e o nosso amor ao trabalho da igreja, enquanto fazemos essa oferta, cantamos. Oh
queremos, neste momento, proceder com a realização do sacramento do Santo Batismo. Eu convido para vir à frente os pais do Bento Henry Leskovics Preus. Então, o pai Silmar, a mãe Tamires, acompanhados do padrinho e da madrinha, o Elton e a Miriam, por favor. Pode chegar aqui. Pode ficar aqui do meu lado, por favor? Tudo bem? Tudo bem? Pode ficar aqui. Então, nós apresentamos aqui para a comunidade o pequeno Bento Henry Leskovics Preus, nascido no dia 28 de agosto de 2024, é filho do Silmar Rodrigues Preus e da Tamires Nadiane Leskovics Preus. Padrinho e madrinha Elton Kleman e Miriam Bertoldi Kleman. Prezados pai e mãe, padrinho e madrinha aqui presentes, hoje, não por acaso, vocês estão aqui neste altar, ao redor desta pia batismal, porque pelo batismo, cada um de nós, como assim também cada uma e cada um de vocês, tornou-se membro no corpo de Cristo, a Igreja de Cristo. E dessa forma, toda pessoa batizada recebe de Deus um presente, que é o chamado para fazer parte do reino de Deus. E esse chamado gera em nós, pessoas batizadas, um compromisso. Compromisso o qual Jesus ordenou da seguinte forma, conforme Mateus 28, versículos 19 a 20. Vão a todas as pessoas no mundo, disse Jesus, e façam com que sejam minhas seguidoras, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Estas palavras de Cristo. É desta forma que hoje vocês cumprem a ordem de Cristo. Mas vale lembrar que para cumprir esta ordem é preciso, em primeiro lugar, crer em Cristo e no nosso próprio batismo, o qual é único, verdadeiro e para sempre. Em Efésios 4, versículo 5, a palavra bíblica nos ensina a um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E tamanha é a seriedade deste ato de amor que Deus nos concede, a ponto de nos transformar a vida, quando de fato nós nos deixamos envolver pelo Evangelho, testemunhando com palavras e ações a obra de Deus em nossa vida. Padrinho e madrinha, junto com o pai e a mãe, ao trazer uma criança para ser batizada, assume o compromisso de zelar tanto pelo batismo da criança, quanto pelo seu próprio batismo, para que seja respeitado como único, verdadeiro e para sempre. Que seja essa a certeza em seus corações neste momento, para que Deus os abençoe, que Deus os considere a fé, sejam comprometidos com esta fé e zelem pelo seu próprio batismo, como também pelo batismo de seu filho, de seu afilhado. Amém. A comunidade, a quem puder, eu convido a se colocar de pé. É diante de Deus, como também desta comunidade de fé aqui reunida, que eu pergunto a vocês, pai e mãe, padrinho e madrinha. Vocês desejam de todo o coração assumir o compromisso de orar pelo seu filho, pelo seu afilhado, ensinando a ele os 10 mandamentos, o Pai Nosso, o Credo Apostólico, todos os ensinamentos da Palavra de Deus contidos nas Escrituras Sagradas, incentivando para uma verdadeira vida de fé, com o seu exemplo pessoal diante de Deus e desta comunidade aqui reunida. Se este é o sincero desejo de vocês, queiram dizer sim com a ajuda de Deus. Também me dirijo a toda a comunidade aqui reunida e quero lembrar o compromisso que a comunidade tem de cuidar desta criança, acompanhando ela e sua família no exercício de sua fé e na participação ativa desta igreja. Por isso eu pergunto agora a toda a comunidade: vocês se comprometem pelo seu próprio batismo a vivenciar a fé cristã, possibilitando a esta criança a participação no culto infantil, no ensino confirmatório, na juventude evangélica e nas demais atividades desta comunidade,
Se sim, queiram dizer juntos, sim, com a ajuda de Deus. Nos coloquemos diante de Deus em oração. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, bendizemos a Ti, Senhor, pela dádiva da água com a qual vem sustentando a Tua criação. Já na origem do universo, Teu Espírito pairava por sobre as águas para que viessem a gerar vida. Nas águas do dilúvio destruíste um mundo corrompido. Nas águas do mar vermelho afogaste os opressores, conduzindo teu povo são e salvo rumo à terra prometida. Nas águas do Jordão, pelo batismo de teu Filho Jesus Cristo, consagraste todas as águas para a nossa salvação. Fiéis a Ele, nosso eterno Senhor e Salvador, que nos envia a todos os cantos do mundo para propagar o teu amor, rogamos-te, Deus, pelo banho regenerador desta água cheia de graça, concede nova vida a esta criança, para que pelo poder do teu Santo Espírito venha a te servir para um reino de paz e de justiça. Assim rogamos e juntos cremos e confessamos, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido para trazer o bento à pia batismal. Pode ficar aqui na minha frente, assim. Isso, deitar ele no seu colo, com a cabeça bem pertinho aqui. Isso, desse jeito, bem pertinho da água. Muito bem. Bento Henry Leskovics Preus, você é batizado em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim diz Deus: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Amém. Oremos. Todo-Poderoso Deus, agradecemos-te por haveres libertado este teu servo dos poderes do pecado, ressuscitando-o em Cristo para uma nova vida. Derrama sobre ele os dons do Espírito Santo, o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de força, de conhecimento, de temor do teu nome e de alegria da salvação. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem agora chegar aqui no centro do altar e se virar de frente aqui para a cruz. Neste momento, eu entrego esta vela. Esta vela quer ser uma lembrança, mas também lembrar que o bento recebe a luz de Cristo, portanto, a luz brilha sobre ele, como brilha sobre cada pessoa que é batizada em nome deste Cristo, mas também o bento é chamado a ser luz de Cristo. Então, a tarefa de vocês, pai e mãe, padrinho e madrinha, é ensiná-lo este caminho e lembrar que a luz de Cristo está com ele, para fazer o amor e a vontade de Deus prevalecerem em sua vida. Todos os anos, 8 de fevereiro, agora é uma data importante. Lembrem dessa data, combinem um horário em que vocês vão acender essa vela e vão colocar o bento em oração pelo seu batismo. Se os padrinhos e madrinhas estiverem perto, podem vir junto na oração. Se estiverem longe, lembrem que naquele dia, naquele horário, a vela vai estar acesa para as orações de vocês serem colocadas pelo bento. Então, entrego a vocês aqui, como lembrança deste momento,
E assim nós queremos rogar a bênção de Deus a esta família. Padrinho e madrinha, junto com a comunidade, convido a estender as mãos assim, em direção a esta família. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, os conceda a sua bênção. Que Deus os guie com sabedoria, com discernimento e perseverança de fé, para que em sua vida seja a luz de Cristo exemplo de fé para a sua família, seus filhos e todas as pessoas à sua volta. Assim os abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nos voltando para a cruz de Cristo, oremos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade pode se sentar. Entrego também a vocês a certidão do batismo de Bento Henri Lescovics Preus, nascido em 28 de agosto e batizado hoje, 8 de fevereiro de 2024. Parabéns, parabéns. Eu convido agora para vocês ficarem aqui do meu lado, e aqui vocês vão ouvir agora uma palavra da equipe do Missão Criança aqui para vocês. Por favor. Querida família, pai, mãe, padrinho e madrinha, hoje é um dia muito especial. Celebramos o batismo do Bento, essa criança que foi recebida para dentro da igreja cristã e chamada pelo nome, pelo próprio Deus. Desejamos que a data de hoje seja sempre lembrada pelo seu significado, tanto como o dia do seu nascimento. Que possamos sempre desfrutar da comunhão da família de Deus. A equipe do programa Missão Criança deseja acompanhar vocês na tarefa de orientar e encaminhar essa criança em sua fé cristã. O programa Missão Criança da nossa comunidade escolheu um padrinho, uma madrinha de oração, que acompanhará o Bento em oração durante 1 ano. Depois de 1 ano, a família poderá saber quem é esta pessoa. Prezado pai e mãe, padrinho e madrinha, que Deus lhes conceda sabedoria, fé, ânimo e força nessa tarefa que Ele confiou a vocês. Contem conosco e que Deus os abençoe. Equipe Missão Criança da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Balneário Camboriú. Bem, muito obrigado. Então, vocês terão aí esse acompanhamento e vocês recebem agora também essa mensagem. Ao casal um livreto falando mais sobre o batismo. E ali junto do livreto tem a certidão do padrinho e da madrinha. Depois, então, entrega aqui para o padrinho e madrinha a certidão com orações, lembrando também, obrigado. Lembrando também o compromisso de vocês como padrinho e madrinha junto a essa tarefa. Que Deus os abençoe. E nós queremos acolher, então, o mais novo membro aqui dessa comunidade, o Bento, com a salva de palmas. Muito obrigado. Vocês podem se sentar, que a paz de Deus os acompanhe. Obrigado. Convido a comunidade a cantar a canção que nos lembra também da tarefa do batismo e do amor de Deus para as pessoas batizadas. Cantemos. See
convido a cantar a canção Ao Orarmos, Senhor. Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Queremos levar diante de Deus nossas intercessões. Temos um pedido aqui hoje pelo Kleberson. Os pais estão aqui, né? São visitantes hoje aqui, os pais, o pai e a mãe, e pedem oração pelo Kleberson Bernardo Petzelt. Ele está em tratamento de câncer em Camboriú. Queremos rogar que Deus o acompanhe, que Deus dê alento também à família, esperança, perseverança, e que da melhor forma a mão de Deus o acompanhe, guie os médicos, também nesse período difícil. Colocamos em oração o Kleberson Bernardo Petzelt. Também demais pedidos que estão em nosso coração, queremos colocar diante de Deus neste momento. Oremos. Amado e santo Deus, diante de Ti colocamos nosso louvor, nossa gratidão e nossas súplicas. Tu és Deus de bondade e misericórdia. Tu, ó Deus, faz a Tua luz brilhar em meio à escuridão e nos chamas a confiar e a servir a Ti. Agradecemos-te, Senhor, porque Tu estás sempre conosco, e até mesmo quando nós duvidamos e questionamos, ainda assim Tu não desistes de nós. Que a Tua bondosa mão esteja sobre todas as pessoas que o buscam em suas orações, em seus clamores e em suas angústias. Esteja de maneira especial com o Kleberson e com todas aquelas pessoas pelas quais oramos em nossos pensamentos. Que a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu poder alcance e abrace essas pessoas e também a cada uma e cada um de nós. Acolha, Senhor, nossos pedidos, esteja conosco em nossas aflições e acalma nosso coração. Dá-nos confiança, dá-nos a certeza de que Tu não nos desamparas. Ó Santo e bondoso Deus, como é bom poder ter esta certeza e viver como igreja, como comunidade, amparando-nos uns aos outros. Fortaleça-nos nesta fé e nesta tarefa de cuidarmos e servirmos uns aos outros. Fortaleça, Senhor, aos trabalhos da Tua igreja. Acompanha de maneira especial nossos jovens que no próximo final de semana estarão participando deste evento de aprendizado e de convivência da fé. Que seja não apenas um momento de diversão, mas, sobretudo, momento de crescimento na fé. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, o Teu amor e a Tua bênção. Em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe e guarde a cada um e a cada uma de vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos todos na paz do Senhor. Tenham um abençoado domingo, um abençoado dia. Um grande abraço a todos vocês. Um bom dia.
em mim.